Bem-vindo! Eu sou a Vânia Dalbel, sou fundadora do Método Pilates for Kids e hoje nós vamos falar de um assunto que eu não tenho dúvida que você já sentiu, eu não tenho dúvida que você já tenha falado e eu não tenho dúvida que ele não é algo que pode estar acontecendo com vocês, que é o medo. Bom dia, gente, bom dia. O medo de não conseguir, o medo de não dar certo, o medo do amanhã, o medo do que vai acontecer, o medo com o que vai ser da nossa profissão, enfim, cada um de nós temos dentro de nosso coração e do nosso ser algo que se chama medo. E é sobre ele que eu quero falar hoje, e é sobre ele que eu quero contribuir para que você possa, sim, entender e saber viver com ele, mas que ele realmente não faça o estrago que ele pode fazer na nossa vida quando ele está dentro de nós. Então, é sobre ele que eu quero falar, e eu realmente gostaria que você, nesse momento, que você pegasse o seu papel, que você pegasse o seu caderninho, que você está anotando, que nós estamos na preparação da jornada, e que você anotasse qual é o maior medo agora. Porque na nossa vida vai ter várias fases, né? A fase em que a gente é criança, que a gente tem medo do escuro, a fase que a gente vai desenvolvendo, que a gente tem medo de não ser aceito, quando a gente está na nossa adolescência, a gente tem medo de não agradar os amigos, a gente tem medo de não corresponder, e assim nós vamos crescendo, vamos nos envolvendo e vamos mudando os medos, mas ele sempre está acompanhando a gente, se a gente deixar eles nos acompanhar. Então, eu realmente quero que você agora, inclusive quem quiser escrever, qual é o medo? Qual é o maior medo? O que realmente às vezes pode estar te tirando o sono? O que pode estar te deixando angustiado? O que pode estar te segurando de fazer alguma coisa? Porque isso se chama medo. Há um tempo atrás, eu e as meninas, para quem está aqui sabe que, quem não sabe, né, que está chegando novo, tenho duas filhas, a Martina, que vai fazer 4 anos terça-feira, e a Valentina, que vai fazer 8 o mês que vem. E aí, a Valentina já tem, a maior, né, ela já tem um pouco mais de noção das coisas, né? Então, a gente acaba criando os nossos filhos, às vezes, com um pouco de medo, e sem que a gente queira. Filho, cuidado, que tu vai cair. E a gente começa a colocar medos neles sem se darmos conta. E aí eu sei que falando com ela um dia, eu perguntei, Valentina, tu tem medo de alguma coisa? E ela disse que sim, que ela tinha medo do escuro, que ela tinha medo do monstro. E aí eu fiquei escutando, porque na realidade o medo dela, nem eu sabia que ela tinha medo daquilo. E quando a gente não sabe do que a gente tem medo, a gente não consegue nem saber o que fazer nesse momento, né? E aí eu perguntei para a Martina, que tem realmente, tinha 3 anos na época, né? E eu perguntei, você tem medo, Martina? Não. Aí eu disse para ela, tu não tem medo de nada? Não. Por que tu não tem medo? Porque não existe, ela falou, com 3 anos. Porque muito provavelmente eu como mãe, e de repente até você como, sei lá, filho, como mãe, como pai, como, sei lá, alguém que está tendo um contato com criança, às vezes a gente age de formas inadequadas e a gente coloca medo nas crianças, ou coloca medo, ou passou por situações que nos deixaram esse medo. E aí eu disse assim, mas você sabia que a Mana tem medo do escuro? Aí ela riu, né? Ela disse, mas Mana, o escuro é só o escuro, né? E o que na cabeça dela é muito simples, né? Se não tem claridade é porque tá escuro, né? Então, realmente, gente, nós às vezes estamos vivendo numa imaginação, porque às vezes a gente, como a minha filha, imagina que tem um monstro, imagina que tem algo muito ruim. Imagina que, meu Deus, o escuro, se eu não enxergo, o que terá no escuro? E por várias e várias vezes, o nosso medo e aquilo que você sente é algo que você criou dentro da sua cabeça. Eu vou ser uma boa profissional. Eu fiz o curso, faço os treinos, mas não me sinto segura para saber se irei ser uma boa profissional.
Paula, isso é o medo de querer agradar todo mundo. E te liberta disso. Porque você não vai agradar todo mundo. Mas você vai agradar quem vai querer ser agradado. Você vai ser uma excelente profissional para quem realmente busca isso. E a gente só agrada e a gente só tira esse medo da gente quando a gente entende que muitas coisas da nossa vida são nós que criamos. Ou foram situações em que foram acontecendo com a gente quando nós éramos criança, quando você era criança, ou quando a gente vai se desenvolvendo, que a gente quer agradar todo mundo. Tá vendo? Será que eu vou ser uma boa profissional? Será que eu vou conseguir agradar as pessoas? Será que eu vou me dar bem? Será que eu vou conseguir? Será? E a gente vive num mundo em que é cruel, em que a gente nunca vai agradar todo mundo. A gente vai agradar quem quer ser agradado. A gente vai agradar quem realmente quer estar diferente. E é isso que você tem que se libertar. Eu faço live diariamente aqui. Eu tenho certeza que para algumas pessoas eu agrado, eu tenho certeza que para outras eu não agrado. E tá tudo bem. E tá tudo bem, porque a gente vai atrair quem gosta da gente. A gente vai atrair, a gente vai ajudar, a gente vai contribuir para as pessoas que querem sim ser melhores. E você tem que entender isso. Que você já é muito boa no que você faz. E que você vai continuar melhorando. Mas não fica pensando nas pessoas que daqui a pouco não te entendem ou que não vão, por mais que você faça. Vai ter pessoas na nossa vida, vai ter pessoas que vão passar por você, que por mais que você faça, por mais que você se dedica, por mais que você queira melhorar, por mais que você se empenhe, ela não quer. Porque ela tem um outro medo, que às vezes o outro medo é de não se deixar ser agida, de não se deixar ser instruída, medo de ser enganado. Então, gente, o medo, ele nada mais é do que algo que nós criamos. E é isso que eu quero que você entenda. O seu medo, ele muitas vezes, ele vem de algo que aconteceu na sua vida, um trauma que aconteceu, e esse trauma, inclusive eu estudei um pouco sobre isso para vir falar para vocês, eu não estou falando só da minha cabeça, inclusive Augusto Cury, que fala muito sobre o medo, ele inclusive fala aqui, ó, todo medo tem uma causa, alguns são inatos, outros construídos, mas todos estão relacionados a um estímulo, então a algo que aconteceu, seja ele interno ou externo. Então, dentro de você, ou que você viu, ou que você passou, ou que a sua família inconscientemente às vezes colocou em você. Quando eu era pequena, minha mãe dizia assim: Vânia, cuidado que tem o velho do saco. Né? O que era o velho do saco? Né? Aqui era uma maneira dos pais colocarem medo nos filhos para eles não fazerem coisas, porque a criança ela não tem medo. A criança não tem noção das coisas. E às vezes, por não ter medo, ela pode se machucar, ela pode cair, ela pode acontecer várias coisas. Só que dentro de nós vamos nos desenvolvendo com esse medo sem que a gente se dê conta. E aí, qualquer situação que às vezes a gente não conhece, a gente começa a pensar o quê? E se vier o velho do saco? E se estiver escuro? Eu não sei isso, eu não enxergo mais nada. E o medo me paralisa. E o medo te paralisa. Então, realmente, você tem que ter noção de que... Eu tô falando sobre o medo, gente, para dar uma ideia, né, do que realmente acontece. Porque hoje eu realmente quero falar para vocês sobre o medo que você tem de não ter resultado, ou o medo de não agradar, ou o medo de não ser bom profissional, ou o medo de não conseguir fazer o que você deseja. Só que eu tenho que mostrar para você que isso parte de um medo que às vezes nem você sabe que ele está dentro de você. E você precisa descobrir isso. Por que você tem esse medo? Porque bem provável que não é a primeira vez que você sente isso. Ele se repete, toda situação que é a mesma, que se depara com as mesmas coisas, ela tende a se repetir
e o medo tende a te parar novamente. Ou você sofrer muito para realmente enfrentar aquilo. Então, cuidado com o que você realmente deixa acontecer com você, porque esse medo pode ser algo que você está criando dentro da sua cabeça. Assim como a Valentina criava um monstro no escuro, que não existe, que não era nada a mais do que a criação da cabeça dela. E nós, adultos, e nós, humanos, nós somos muito criativos quando são para algumas coisas que não são adequadas. A nossa forma de criar e de imaginar. Quantos de vocês já não começaram a sentir a situação ruim? A de ir criando aquilo dentro da sua própria cabeça, mas de um formato que é ruim, é traumatizante. Então, nós devemos e nós podemos tirar isso da nossa cabeça quando a gente diz: não, eu não quero isso. Não, eu consigo. Não, eu tenho capacidade. Eu vou enfrentar, porque isso não existe. E quando a gente tem um medo, como que a gente supera esse medo? Como é que eu tiro um medo de uma criança do escuro? Nunca colocando ela no escuro? Nunca falando com ela sobre o escuro? Nunca mostrando a ela o que tem no escuro? Ou eu tiro o medo de uma criança, e às vezes esse pode ser o seu medo, enfrentando aquilo que está te segurando. Enfrentando esse medo, indo com a criança até o quarto escuro, dando a mão para ela e dizendo: tente tatear se você enxerga, se você sente algo, se você encontra um monstro. É dessa maneira que a gente entende que tem um medo, mas que a gente também entende que a gente tem que superar esse medo. Que a gente tem que enfrentar ele. Eu estou dando um exemplo muito simples com a criança. Muito simples, que eu não tenho dúvida que todos vocês já devem ter vivenciado uma criança dizendo: eu tenho medo do escuro. Inclusive, tem crianças que passam a vida e a sua infância com uma luz acesa porque elas não conseguem superar o medo. E porque, às vezes, os pais não conseguem ajudar essa criança a superar aquele medo. E ela vai viver a vida inteira dela com esse medo. Porque ele não foi superado, ele não foi desmistificado, ele não foi explicado para a criança que aquilo não é algo real, é algo imaginário. E a gente sabe que a criança imagina tudo, ela cria muito, e você pode ser o adulto hoje cheio de medo que começou lá atrás. Então, o que eu quero que você realmente entenda é que o seu medo, o que acontece hoje com você, e o que eu estudei, o que eu me aprofundei, o que eu realmente me dediquei a entender, e inclusive a entender os meus medos, é algo que pode ter começado lá atrás. É algo que aconteceu, é algo que você vivenciou ou algo que colocaram na sua cabeça. Não vai lá que tem o bicho-papão. Não vai lá que tem o lobo mau. Não vai lá que tem o velho do saco. Não faz. Não vai. Não, não, não. E não fique bravo com seus pais. Porque a ideia deles dizer não faz isso, cuidado com aquilo, tem isso, tem aquilo, era para te proteger, era de excesso de amor por você. Mas, por um lado, até hoje, você carca com as consequências daquelas ações. Então, a partir de agora, mais do que nunca, você tem que identificar quais são os medos. Qual é a situação que normalmente faz você parar? E aí, quando você entende isso, quando eu tenho medo, quando eu realmente paro, quando realmente eu não enfrento, qual é a situação que acontece? É sempre que tem algo novo na minha vida que eu paro? É sempre quando eu tenho que implementar alguma coisa que eu tenho medo? Porque às vezes os seus pais, e gente, tem tudo, todo medo tem relação com você numa outra fase. Você carrega com você coisas que aconteceram desde que você nasceu. Isso a própria psicologia explica, e eu não sou psicóloga para explicar detalhadamente, mas caso essa seja a sua dúvida, busque informação. O que eu quero que você entenda é que tudo que acontece hoje não começou hoje.
começou lá atrás. Só que você só resolve se você entende de onde começou. Quando você para e você pensa qual é o medo que você tem hoje, você, inclusive, lembra de situações que aconteceram, que fizeram você parar. Quantas vezes os seus pais não disseram, muito bem, filhinha, muito bem, filho, você conseguiu, parabéns. E quando você não conseguia, pode ser que ele não te dava os parabéns. E é por isso que hoje você tem a sensação de que, e se eu não conseguir ser uma boa profissional? Porque te remete a quando você não ganhava os parabéns dos seus pais por fazer alguma coisa. Então, gente, o medo, ele realmente existe quando a gente deixa ele se tornar maior do que ele é. Quando a gente deixa ele se criar dentro da gente, até mesmo como algo imaginário, porque ele é imaginário, porque ele realmente vai estar te segurando. O medo no corpo de uma pessoa, ele tem a função de parar. É para isso que serve o medo. É para isso que a gente dá aquele frio, né? Quantos de vocês já não sentiu, parece que desce um gelo no nosso corpo e ele faz vupt. É um hormônio que libera dentro do nosso corpo, sim, parasimpático, para que a gente pare, para que a gente, inclusive, pare e tenha mais atenção, e reaja, e faça algo que é instintivo dentro da gente. Então, se você tem esse medo, você é normal também. Mas cuidado com qual o tamanho desse medo e o quanto ele gera em você. Você não pode parar toda vez que você tem algo novo. Você não pode achar que você vai ter que agradar todo mundo. Você não pode querer, inclusive, ser o melhor de tudo. Porque é impossível, é inviável, é frustrante. E é isso que você tem que entender, que você vai fazer e você vai errar e tudo bem. E quando a gente erra, a gente aprende com o erro. A gente melhora com aquilo. Desde que você não paralise, que você continue fazendo. Porque se você parar, você não tem nem como melhorar. Você não tem nem chance, você está te tirando a sua própria chance de melhora. Você está tirando a sua própria forma de melhorar como pessoa, como profissional. E quando você tem medo de não ser um bom profissional, você já está querendo ficar onde? Aonde está seguro para você. Aonde você acha que ali você é uma boa profissional ou um bom profissional. E por várias vezes você passa anos e anos da sua vida fazendo coisas que às vezes você não gosta, tendo resultados que não é os que você quer, porque você tem medo de não ser um bom profissional na outra área ou fazendo outra coisa. E é isso que você tem que tirar de você. Quando você consegue tirar esse medo de você, você passa a viver diferente. Você passa a enxergar que naquele quarto que de repente você imaginava que tinha um monstro, era simplesmente a sombra de algo que refletia daquela luz. Quantas vezes a gente, quando criança, não dizia, mas olha lá, eu tô vendo alguma coisa. Só que o nosso olhar de criança enxergava um monstro. Aí vinha o seu pai, sua mãe, alguém, e dizia, não, filho, não é, olha só, é só a sombra disso. Tá vendo que tem uma luz lá e reflete aqui e gera tudo isso lá na frente? É só isso, não tem nada. Não tem nada, se liberta. Vai, continua. Pode deitar, fica tranquilo, não tem nada. É isso que eu quero que você entenda. Não tem nada. É tudo algo que você está criando dentro da sua cabeça. Ah, Vânia, mas eu tenho medo e se não der certo? Como que você sabe que não vai dar certo? Se você nem tentou. Se você nem fez o que deveria fazer. Se você nem experimentou. Como que você sabe? Como? Então, eu quero que você realmente se dê conta. Temos aqui uma pessoa dizendo assim, Sara, muita gente tem medo do novo.
mas o novo também pode ser oportunidade que faltava para algo. É isso, gente. É isso. A pessoa que vai no novo, a pessoa que começa algo novo, ela é a pessoa que tem mais coragem? Não necessariamente, mas é aquela que não deixa o medo parar ela. É aquela que não está se importando em querer agradar todo mundo, porque ela já entendeu que ela não vai agradar todo mundo. É aquela que não está preocupada em ser 100%, porque ela sabe que o 100% não existe. É aquela que não está preocupada em errar, porque é no erro que a gente melhora. A criança não cai para aprender a caminhar? Cai muitas vezes, e só ali ela aprende. E é isso que você tem que entender, que você vai cair, que você vai errar, que você vai ter medo, mas que isso faz parte da vida desde que nós éramos pequenos. E é errando que a gente aprende, é caindo que a gente aprende a levantar, é caindo que a gente fica mais forte, que ninguém derruba a gente. É aprendendo que a gente faz o melhor e a gente vai agradar muita gente. E muita gente vai ser agradecido a você. Porque você tem noção, se você para de aprender algo que é importante e que esse aprendizado vai transformar a vida de outras pessoas. Quantas outras pessoas podem não ter um conhecimento, pode não ter um ensinamento, pode não ter uma vida melhor, pode não aprender várias coisas porque você tem medo. E se você tranca isso, as outras pessoas não vão saber. Imagine um rio, gente. Imagine na sua cabeça um rio, tá? Tá descendo o rio. Chega num momento que ele vai ter que se ramificar para realmente irrigar outros lugares, tá? Essa é a função desse rio. Quando você é a pessoa que está levando esse conhecimento, é como se você fosse o rio, a água. É como se você fosse a água levando para esses locais, tá? Você está indo regar tal local, você está indo irrigar outro, você está indo num certo lugar para levar água potável para algum outro lugar. É isso, você é a água, você é o rio, você está levando. E aí, o que acontece? Vem uma pedra gigantesca e puf, tranca o rio. O que acontece com aquelas pessoas? O que acontece com a função que você tinha de ajudar uma família, de ajudar uma outra criança, de levar informação para outra? O que acontece com você? E o que acontece com as outras pessoas? Elas não vão receber a informação, elas não vão saber aquilo, elas vão ter medo, elas não vão saber o que aconteceu porque você está barrado lá por causa de uma pedra. E sabe o que é essa pedra na sua vida? É o medo que está te segurando, é o medo que está te travando, é o medo que não está deixando você fazer o que você tem que fazer, que é ajudar as pessoas, que é levar um conhecimento, que é, inclusive, dar segurança para aquela família de que o seu filho vai crescer saudável, que é de ajudar mais e mais crianças a se tornarem adultos saudáveis, de fazer um trabalho em que a família te diga obrigado, porque se você não tivesse ensinado isso, hoje, muito provavelmente, meu filho não estaria como está. É isso que você está privando, é isso que você está tirando de você mesmo. E quando você tem esse medo que te segura para tudo, é essa consequência que você tem que entender. Se você está parado, se você está lá e você está segurando você, se algo está te segurando, é essa a imaginação que você tem que criar. Quanta coisa eu poderia estar fazendo se eu não tivesse parado aqui? Quantas pessoas eu poderia estar ajudando se eu não tivesse o medo de agradar todo mundo? Quantas coisas eu poderia ajudar a melhorar onde eu moro, as pessoas que estão ao meu redor, se eu não tivesse preocupada em ser 100% boa no que eu faço? Porque eu sei que isso é impossível. Gente, Jesus Cristo não foi só perfeição, não foi só amor, e ele não foi crucificado. Foi! Ele agradou todo mundo? Não! Então, se ele que era filho de Deus Todo-Poderoso,
Ele que era a divindade, ele que era Cristo, ele não agradou todo mundo. Você acha que você vai agradar todo mundo? Você não vai agradar todo mundo. E tenha certeza disso. E você agrade e você ajude quem quer ser ajudado. Porque eu posso vir aqui falar do medo, eu posso vir aqui dizer que você tem grande potencial, eu posso falar que o novo, ele é importante e ele precisa ser levado para as pessoas. Eu posso falar tudo que eu quiser e tudo que você precisa ouvir. Agora, se você não quiser, se você barrar a informação, se você segurar aquilo ali, eu não atinjo lá, eu não consigo fazer o que eu preciso. E você não faz o que você tem que fazer. E é isso que vai acontecer quando você tirar isso de você não agradar, de você não querer agradar todo mundo, de você não ficar preocupada, mas isso é novo, mas será que funciona? Mas será? E eu tenho medo se não der certo. Como é que você sabe que não dá certo? Se você nem tentou, se você nem colocou, se você não fez nada para que aquilo funcionasse. Como? E é isso que eu quero que você acorde nesse momento. Porque muita coisa na sua vida pode não estar sendo como você quer, porque você não deixa a coisa acontecer. Porque você vai lá e tem alguma oportunidade de você ficar, não, mas eu tenho medo. Ah, mas e se não der certo? Ah, mas eu não vou arriscar. Ah, eu vou ficar aqui. Eu vou ficar aqui, onde eu tô parada. Porque eu tenho medo de enfrentar algo, eu tenho medo de ser questionado, eu tenho medo de desagradar, eu tenho medo de não conseguir. E todos esses medos te deixam no mesmo lugar. O momento que você entende que você tem que se desvencilhar disso, que você tem que tirar isso de dentro de você, e se jogar e fazer o que você tem vontade e realmente acreditar naquilo que você entendeu que é para você, que você sente o seu coração bater, que você sente que aquilo é para você. Quando você faz isso, você tira isso de você, eu não tenho dúvida que realmente esse medo passa a ser minúsculo. E você olha e diz assim: meu Deus, eu tinha medo disso. Meu Deus, eu tinha medo dos pais não quererem o Pilates para as crianças. E aí você se dá conta que os pais não só querem, não só não têm medo, mas eles querem isso de você. Eles buscam isso de você. Ah, eu tenho medo de levar um não. E você sabe se você vai levar um não? Pode ser que você não leve. Eu tenho medo de não conseguir fazer uma aula, Vânia. Mas você sabe que tem como fazer a aula certa. Você sabe que tem como ser melhor do que você imagina. Só que se você não fizer, se você não fizer a sua parte, se você ficar parado, como que vai acontecer as coisas, gente? Como? Não tem como, gente. É isso que eu quero que você entenda. Que você entenda. Que sim, eu entendo que tenho medo. Eu entendo que você sente esse medo. Eu entendo que te dá uma angústia. Eu entendo que você fica paralisado. Eu entendo tudo isso. Mas eu entendo e eu tenho que te dizer que você precisa enfrentar esse medo. E se o medo é de dar errado, você tem que fazer. Se o medo é, e se vai funcionar, você tem que testar. E se o medo é, será que as pessoas vão gostar? Como é que você vai saber se você nunca fez nada disso? É essa reflexão que você tem que ter. É dessa forma que você tem que realmente estar buscando a diferenciação, gente. Se você se deixar levar pelas pessoas ao seu redor, pela mídia, pelas coisas que acontecem, elas querem que você tenha medo. E sabe por que as pessoas querem que você tenha medo? Porque uma pessoa com medo, ela não faz nada, ela fica parada, imóvel. E é muito mais fácil lidar com todo o restante quando as pessoas estão paradas.
Tem noção do que eu tô falando, gente? Se ninguém tivesse medo, gente, o que seria desse mundo? Diferente, sem sombra de dúvida. Com muito mais ação, com muito mais coisas feitas, com muito mais entretenimento, por muito mais coisas realizadas? Sim, mas a maioria das pessoas tem medo e tá parada, estagnada. Vocês querem uma prova disso, gente? Quando o ano passado veio a notícia de que as pessoas estavam morrendo, que o Covid isso, que o Covid aquilo, o que aconteceu, gente? Todo mundo ficou com medo. E o que o medo fez? Parou tudo. Lockdown em tudo, todo mundo fechado, parado, preso dentro de casa. E isso vem se repetindo algumas vezes. Porque tínhamos medo de morrer, tínhamos medo de contaminar alguém, tínhamos medo de alguém da nossa família morresse. Mas ninguém sabia exatamente se iria morrer, se iria acontecer, se iria pegar o Covid, se realmente era aquilo. E você entende que era um medo que paralisou todo mundo? E quando a mídia, quando as pessoas que realmente querem que você tenha medo, que você não faça nada, o que elas fazem? Elas botam mais medo em você. Cuidado, o mundo está mudando. Cuidado, as pessoas não têm dinheiro. Cuidado, você pode fazer alguma coisa e dar errado. Cuidado, porque é mais fácil ter você parado. É mais fácil lidar com alguém parado. É mais fácil de manipular a cabeça de uma pessoa que tem medo. Porque a pessoa que tem medo e vem alguém, e eu sempre conto essa história para minhas filhas, né? Que a vida, ela é assim, a gente tá aqui e é como se a gente tivesse um anjinho aqui do nosso lado que fala as coisas pra gente, e aqui a gente tivesse um outro serzinho que não é tão bom e que fala as coisas ruins pra gente, com o objetivo de nos prejudicar. Só que por várias vezes a gente escuta as duas falas. Só que por várias vezes a gente deixa uma delas entrar na nossa cabeça. E quando essa, que não é a boa, entra, ele realmente começa a entender, consegui. E agora é a minha hora de colocar ainda mais informação equivocada, botar mais medo, botar mais pavor, porque essa pessoa vai ficar com medo e ela vai ficar dependente do que eu vou falar para ela. E sabe o que acontece, gente? Quando o mal domina, quando o mal começa a acontecer, é porque o lado bom não está fazendo a sua parte. Existe uma frase que diz que o mal só acontece quando o bem não faz nada, cruza os braços. Então, eu quero que você realmente se dê conta de que a vida é uma vida diferente, que você vai ter altos e baixos, que você vai ter momentos de medo, que você vai ter momentos de insegurança, que você sempre teve isso desde criança, e pode ser que isso venha te acompanhando até hoje, e o teu medo, e o teu parar, e o teu bloquear, e o teu ter insegurança, ele tem que ser vencido. Você tem que vencer ele. Você tem que enfrentar. Você tem que dizer: eu sou uma pessoa que vou me esforçar, que vou dar o meu melhor e vou ser uma excelente profissional. Eu sei, uma outra situação, eu sei que isso é novo. E o novo sempre foi algo bom. A vacina não é nova, gente. E é ruim a vacina? É nova, é novo, mas é necessário. Porque o momento que a gente conseguir ter um antídoto sobre esse mal que está acontecendo, a gente volta à vida normal. E quando você aprende algo que você pode ensinar as crianças, você está fazendo bem ou você está fazendo mal, gente? Você está fazendo o bem para essas crianças. Você está deixando, às vezes, de ajudar pelo seu medo. Por você não acreditar que aquilo é algo bom que vai mudar a vida das pessoas.
Já pensou se a pessoa que está lá, as pessoas que estão criando, os que estão buscando uma solução para resolver o problema da vacina, o problema da imunização, se elas tivessem medo? E se não der certo? E se elas tivessem medo? O que seria de nós? Nós iríamos viver o resto das nossas vidas trancados. Você tem noção da dimensão que é o medo que às vezes você pode estar criando? E que você precisa tirar ele de você, tirar ele daquilo que está te segurando, enfrentar os seus medos, enfrentar o que tem pela frente. E depois que você enfrenta, e depois que você consegue fazer aquilo, você olha e você dá risada de você mesmo, dizendo assim: eu não acredito que eu tinha medo disso. Eu não acredito que isso estava me segurando. Eu não posso acreditar. Assim como a minha filha dizia para mim: mas mãe, eu achava que tinha um monstro aqui no quarto, mas não tem. É esse medo que às vezes pode estar te segurando. É esse medo que está te paralisando. E a gente só sabe que ele não existe, ou que é criação da nossa cabeça, ou é algo que a gente, de repente, foi implementado quando a gente passa por ele. Quando a gente diz assim: eu tenho medo, mas mesmo assim eu vou enfrentar. Se você fosse uma pessoa que tivesse medo de altura, gente, imagine, tá? Eu não sei qual é o seu medo, mas a gente sabe que tem muitas pessoas que têm medo de altura. Só que do outro lado, você teria uma ponte para passar e ela é muito alta. Só que do outro lado da ponte tem uma pessoa que você mais ama. E ela depende de você para não morrer lá. O que acontece, gente? Por mais medo que você tenha, por mais que aquilo te paralise, o querer e o amor àquela outra pessoa que está lá te esperando faz você superar o medo. Faz você não olhar para o chão, faz você não olhar para onde está te segurando e faz você ir salvar aquela pessoa, porque você tem mais amor a ela. Então, o amor, o querer, a vontade, ela é superior ao medo, desde que você deixe ela agir. Agora, se lá do outro lado da ponte tem alguém que você nem ama tanto, o que você vai dizer assim? Ah, eu gosto dela, mas eu não vou enfrentar isso para buscar ela lá. E isso é um sentimento, desculpa a palavra, de egoísmo. É pensar só em si. E quando às vezes você está parado, fechado, não querendo nada novo, não querendo fazer nada diferente, é porque você está pensando às vezes somente em si, no seu próprio comodismo. Quando eu entendi, gente, que o Pilates for Kids podia transformar a vida das crianças, quando eu fiz isso nas escolas, com as crianças que estão comigo no estúdio, eu entendi, gente, que eu não podia segurar isso só para mim. Que eu não podia só estar levando esse método para aquelas pessoas ao meu redor, ou para aquelas famílias que eu tenho contato, ou para as escolas que eu posso ir pessoalmente. Eu não podia segurar isso só para mim, porque era um bem para as pessoas, para as crianças, para todo mundo. Eu não podia guardar isso só para mim. Eu tinha que levar isso para as pessoas. Eu preciso que você entenda que a gente pode fazer muito bem para as outras pessoas, desde que a gente enfrente o medo que nos segura. Ou você acha que eu nunca tive medo de não ser aceita? Ou você acha que é fácil vir aqui, abrir uma live e falar para quem quiser ouvir? Você acha que é fácil a gente ter segurança suficiente de achar que está fazendo tudo pelo lado certo? Que às vezes é o que a gente quer, mas nem sempre as pessoas entendem dessa forma. Ou você acha que o medo nunca esteve perto de mim? Ele já teve, e ele muitas vezes tenta me segurar. Por muitas vezes ele tentou me segurar. Quando eu levei um não numa escola, e a escola me disse: não, esse projeto a gente não quer.
E o que eu podia ter feito? Ok, não é, isso não é para mim. E poderia ter guardado isso. Só que eu entendia que o amor que eu tinha lá na ponta daquela ponte era maior do que aquilo que estava me segurando. E eu entendia que eu precisava buscar isso. E eu entendia que aquele medo, ele era grande naquele momento, mas ele ia se tornar pequenininho. Assim como o velho do saco que a minha mãe dizia para mim não fazer as coisas, que não existia, que aquele senhor que passava, o coitado, ele só juntava o lixo da rua. Só que era me mostrado de uma maneira que não era a verdade. Porque o objetivo do meu pai, da minha mãe naquele momento era o quê? Me parar, me segurar para que eu não fizesse o que eles não queriam que eu fizesse. E às vezes o seu medo é aquele velho do saco que nem o meu. Que não é um velho do saco, que é uma pessoa que está lutando e batalhando para sustentar ele e a família dele. Só que vem uma terceira pessoa e diz que aquilo lá é ruim. É essa a dimensão do medo. É essa a dimensão das coisas que a gente cria. E quando eu entendi isso, gente, e eu agradeço quando eu entendi isso, foi que eu disse e foi que eu entendi que na minha vida vai ter vários momentos que eu vou ter medo. E ele vai fazer parte da sua vida sempre. Mas o medo, ele tem que ser algo que você consiga viver com ele e dominar ele, e não ele te dominar. É você que diz até onde você vai, e não ele que te segura. E não ele que deixa de você não fazer o que você precisa fazer. Não é ele que tem que fazer isso. É você que tem que dizer até que ponto aquilo vai te segurar. Até quando você vai deixar ele interferir na tua vida? É como se eu dissesse para você, Gabriele, Marília, Sueli, Joana, Luana, é como se eu dissesse para você, não, você não vai fazer isso. Você vai ficar onde você está. Eu posso fazer isso com você, gente? Desde que você deixe. Se você deixar eu fazer isso, eu realmente posso fazer? Posso, porque você está deixando acontecer isso. Agora, se você diz, imagina quem é tu para me dizer que eu não posso. Essa é a dimensão que você tem que dar para o medo. E quando você cria dentro de você algo que se chama autoestima, eu posso, eu consigo, eu tenho vontade, eu sei o caminho, eu sei que pessoas vão me ajudar, eu sei que é por uma coisa boa, eu sei porque eu vou estar ajudando outras pessoas. As coisas começam a acontecer. Gente, tudo que é para o bem, tudo que é para uma causa boa, às vezes pode ser difícil, mas elas acontecem. O bem sempre vence e sempre vai vencer. Agora, ele só vence se ele faz a parte dele. Porque se o bem não faz a parte dele, quem que domina a gente? É o mal. E nós não podemos deixar o mal dominar. Nós temos que levar o bem. Nós temos que fazer a nossa parte. E você pode fazer o bem na vida de alguém. Desde que você não deixe o mal te segurar. Desde que você não deixe o medo te segurar. Desde que você pare e você faça o que precisa ser feito. E se tem medo, gente, vai com medo. Vai com medo. Porque o medo vai perder a força quando você vê que ele realmente é insignificante. É isso que você tem que ter essa clareza, gente. Tem uma citação aqui do livro que diz assim: uma pessoa que se importa muito com o seu desempenho, antes alguém perguntou isso, né? Se preocupa em satisfazer as expectativas dos demais, das outras pessoas. Pode desenvolver medo diante de provas, por exemplo, medo de falar em público ou arriscar-se em novas tarefas, de maneira geral.
Uma pessoa que se importa com a opinião e em agradar os outros, em satisfazer os outros, ela mesmo se boicota, ela mesmo para. Ela para. Porque ela quer agradar quem? Os outros. Quem você tem que agradar? Quem você tem que seguir? O que está no seu coração. O que você sente. O que você quer. O que você enxerga. O que você viu. É essa pessoa que você tem que agradar. Você mesmo. E quando você agrada você mesmo, quando você faz o que está no seu coração, quando você tem a sensação de dever cumprido, de missão cumprida, você vai automaticamente agradar os outros. Agora, não pensa em fazer as coisas pelos outros, para agradar os outros, sem antes agradar você. Sabe aquele ditado que diz que a gente não faz alguém feliz se a gente não está feliz? É a mesma coisa. Você não faz ninguém feliz se você não está feliz. Você não agrada ninguém se você não está feliz com aquilo. Se aquilo não é o que você quer fazer. Então, gente, o medo, ele vai estar com você sempre. Sempre ele vai ter. Sempre vai dar aquela angústia, aquela sensação de, ai, será? Ai, mas será mesmo? Ai, mas eu tenho medo. Sempre vai ter isso dentro de você. Só que todas as vezes que você enfrentar ele, você vai sentir que você é maior que ele. Você vai sentir uma sensação tão boa, tão agradável, de que você consegue, que você pode, que você é a pessoa que domina a sua própria vida. É só você que decide. Desde que você tire essas coisas da sua vida, essas coisinhas que elas estão na sua vida. Inclusive, sabe por que ela está na sua vida? Porque se ela não tivesse, você não valorizaria as coisas boas. Sabe por que a gente valoriza a saúde? Porque a gente já ficou doente, a gente viu o que é ficar doente. Que a gente já teve dor. É por isso que a gente valoriza. Uma pessoa que normalmente nunca teve nada, ela não tem a mesma gratidão do que alguém que ficou doente e melhorou. E agora ela realmente sabe o que é ter uma vida sem dor. Então, o medo, ele é o apimentar da vida. É o sabor de algumas coisas. E quando você se você bota muito, imagina que o medo é o sal. Se você bota muito, você não consegue nem comer. Mas um pouquinho faz bem. Um pouquinho dá um sabor diferente, dá um gosto diferente. É importante ter ele, mas na medida certa. E ele nunca demais. Sempre de menos. Então, se eu pudesse comparar você, nesse momento, com algo que é concreto, né? Afinal de contas, ensinar crianças é mostrar o lado concreto daquilo que às vezes ela cria na cabeça dela. E o medo é algo que não é palpável. Mas se a gente tentar mostrar ele de uma maneira que é visível, que é concreto, eu poderia dizer que o medo, ele é como sal. Ele demais estraga tudo. Ele, na medida certa, ele dá uma sensação melhor, um gosto melhor. E sem nada, perde a graça. Tchau, tchau, gente.